Está começando o podcast Descarga. Ouve aí. Fala, guys. Estou aqui começando esse podcast em homenagem ao Michelzinho, cara, filho do Michel Temer. E todo mundo que viu o vídeo aí curtiu pra caralho que Michel começou mandando fala, guys. O Temer jogou pra ele com aquela cara e falou assim: porra, esse moleque aí não sei não, hein? Que homem! Esse moleque aí eu não sei não. Moleque muito louco, tá ligado? É o seguinte, um abraço pro Michelzinho, o rei dos nossos queridos gamers, né? Que é o famoso gamers, né, brother? E vamos começar esse podcast aí que tá incrível. Tá incrível hoje. Com o nosso querido Dom Eldinho, cara. Eu vou começar pensando, Dom Eldinho. Fala, galera. Mas eu vou falar do Eldinho hoje que ele vai ser pai, tá? Então, assim, primeira mão aqui. Podia falar isso aí, Eldinho? Ah, claro. Boa, parabéns, Aldinho. Valeu. Parabéns. Boa. Valeu, obrigado, galera. Quarentena fazendo efeito aí. Não, mas veio antes foi antes da quarentena. Não sabe não, mas isso aí, parabéns, cara. Bom demais. Então, galera, que é o Helder. Conheço a galera aí, o Bernardo, o Daniel e o Gui da FMG, né? Fazia geografia com eles lá, tava trancado, mas tamo aí. Fala, Guizeiro. Guizeiro também é outro brother também, que é da mesma turma aí, a galera que entrou na Geografia 2017. Manda o papo seu aí, manda o seu papo. Que isso, galera. É uma honra estar fazendo esse podcast com vocês aqui. Os caras já tinham convidado a gente já pra fazer, mas o negócio é ter o tempo, né, mano? Tô aqui sujo de barro, tá ligado? Batendo na laje. Caraca, brincando. Mas estamos aí, mano. Eu também tô da Geografia, conheço o B, o Eldinho, o Daniel, o Gabriel, que é amigo do Bernardo, também já teve umas ideias já, gente boa. Estamos aí pra ajudar, mano. Estamos aí pra fazer esse podcast mais malado de Belo Horizonte. É nóis. boa, moleque. Cara, é o seguinte, eu vou deixar para introduzir os temas de hoje, cara, que são muito interessantes, vocês já viram aí na descrição do episódio de hoje. Com o Gabriel vai nos inteirar aí do assunto, o que vai ser discutido hoje aí no podcast Descarga. Fala, galera, podcast Descarga número 4. Nós vamos sobreviver à crise. E é o seguinte, a gente vai começar falando sobre a demissão do Moro como ministro, na verdade, a desistência, né, dele, e sobre as crises do governo, desse atual governo do Bolsonaro. Você está ouvindo Descarga! Então, galera, essa semana aí que aconteceu um trem que ninguém esperava, bizarro, que foi o Moro largando o governo Bolsonaro. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, e com 2 convidados especiais. Primeira coisa que pode se tirar dessa notícia é que o Moro saiu atirando para tudo quanto é lado, o Bolsonaro a mesma coisa. O Moro saiu acusando o Bolsonaro de querer intrometer nas investigações da Polícia Federal. O Bolsonaro deu uma coletiva depois da coletiva do Moro, falando que o Moro queria uma vaga no Supremo, então ficava fazendo uma pressão nele para isso e tal, tudo aconteceu por causa da demissão do Valeixo, que era o diretor da Polícia Federal, né, e que deu muito pano pra manga aí. Então, quanto a isso aí da demissão do Moro, não é segredo para ninguém. Para mim ficou mais claro que realmente o Moro entregou o Bolsonaro, né? Com essa de que era uma indicação política, se tratava de fato de uma indicação política. Mas sobre essa questão, eu tô com o Ciro quando ele diz que na briga entre Moro e Bolsonaro ele torce pela briga. Porque, principalmente o Moro, porque o Bolsonaro acabou se desgastando demais. Simplesmente depois que ele assumiu a presidência, desde então ele só vem se desgastando, né? E o Moro, ele como potencial candidato para 2022, eu considero uma figura, assim como o Bolsonaro, uma figura negativa, politicamente falando, moralmente também. Bolsonaro também, moralmente, eu considero uma figura repugnante. E com relação ao Moro, eu considero que o envolvimento dele com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, muito suspeito.
foi só sair a Vaza Jato, o Moro estava indo lá nos Estados Unidos, né? Parece que é uma reunião com os chefes dele, né? Isso aí foi uma coisa que foi a Marilena Chauí que disse que o Moro era treinado pelo FBI, pela CIA. Na época todo mundo achou engraçado, né? Só que se você for ver o resumo da ópera, dá para considerar assim que tem essa influência, né? Até que mesmo que seja só intelectual, ele mesmo foi treinado sim pelo Departamento de Justiça, ele chegou a fazer cursos por lá nos Estados Unidos, dá para dizer tipo que é a alma mater dele. Então assim, eu começo introduzindo então essa que eu não tomo parte nessa briga, né? Não tomo parte. Imagino já que a direita que se desmamou do Bolsonaro vai agora apoiar em peso o Moro, né? MBL, Joyce Hasselman, ou até o Frota, né? Então, já vejo uma articulação ao redor do Moro aí, especulando aquele que seria o candidato para 2022. Infelizmente, um triste momento que o país está vivendo, né? Não só o presidente, como as pessoas ao redor já estão pensando aí em questões eleitoreiras. Boa. É bom você puxar esse gancho aí, cara. Eu quero até mais pro fim do programa, mais na metade derradeira, falar um pouco de crise e tal. Mas, enfim, comentando em si da saída do Moro, cara. Enfim, já se esperava que o governo Bolsonaro seria um governo desastroso e tal. E acabou que, com a crise do corona, acelerou esse processo aí de despedaçamento do governo, assim, setores do governo que eram cruciais aí, né, que, tipo, até pelo apoio popular mesmo, e o apoio do mercado, no caso, seria figurado na figura do Guedes, que ainda está firme, entre aspas, firme, né. Enfim, o Moro a gente esperava menos ainda que fosse cair, porque a gente sabe que a economia é algo que dá mais margem para acontecer esse tipo de queda de ministro, esse tipo de demissão. Só que veio justamente do Ministério da Justiça, né, cara? Que, assim, foi uma coisa muito conturbada do Moro, né, nesse ministério. E, enfim, a saída também de uma forma até, tipo assim, bem ridícula mesmo, assim, né? Aquela coletiva que o Bolsonaro fez no dia, acho que foi, se não me engano, foi dia 24, que aí, enfim, o cara começou contando como se tivesse realmente um relacionamento amoroso, né, com o Moro. A gente sabia que havia uma admiração muito grande e tal, mas, enfim, né, pra quem é fanfiqueiro, tá ligado, o negócio realmente Eu vou passar a bola pros nossos convidados, falar um pouco aí o que vocês acharam desse aí. Então, cara, você realmente pegou todo mundo de surpresa, né? Acho que ninguém estava imaginando que isso fosse acontecer. Eu lembro que no dia antes, né, que começou a sair as notícias aí, cara, que o Moro ia pedir demissão e tal. Aí eu lembro que eu vi alguns comentários assim das pessoas falando assim, tipo, o cara não vai falar nada, não vai entregar nada, e aí veio com essa entrevista dele, né, essa coletiva dele na manhã, né, pela manhã, que, assim, o cara falou muita coisa, né, cara, soltou muita coisa, tanto é que o ministro do STF já vai abrir inquérito aí, já pediu a Polícia Federal para investigar, então, assim, um negócio meio surreal, assim, de ter acontecido, né, cara, eu acho que ninguém imaginava que isso fosse acontecer e da forma que aconteceu, porque até ele sair seria até possível, mas não falar o que falou, entendeu? E assim, vamos ver no que vai dar, né? Se ele falou, ele vai ter que provar, assim, e o Bolsonaro também vai ter que provar que não é isso que ele disse, né? Mas vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos aí, no que vai dessa troca de acusações, cara. Você está ouvindo? Descarga! Fica passando tua vergonha aí, cara. Tu botou esse jumento, tu botou essa merda lá, pai. Culpa é tua. Vou esquecer disso jamais. Não vou esquecer jamais. E não vem com esse teu papinho de você só fala sobre política, não vem falar de política agora não. Não fode, meu irmão. Tu mudou foto de perfil, botou bandeira verde e amarela, enfiou a camisa do Brasil na bunda, encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá. Agora tu aguenta, vai segurar na piroca dele até o final. Tu vai bancar esse merda lá, seu merda.
tinha que cair atirando. Ele não tinha suporte mais. Ele não tinha mais um suporte político capaz de manter ele sem ir pra briga mesmo. Porque, se você for pensar, o embate dele com o Lula, durante todo aquele processo da Lava Jato, etc., ele foi um processo quase de o Lula lá brigando para provar a inocência e ele como um herói, assim, né? Como um cara que estava com a razão acima da emoção, com vários desses aspectos. E aí, se ele continuasse nesse discurso, nessa postura, ele ia realmente debandar votos, né, se pensando numa questão eleitoral. Então ele precisava cair atirando, cair fazendo acusações, porque é aquele negócio, ele precisa, nesse momento, se for mesmo a intenção dele de 2022, ele precisa ter uma base eleitoral forte para brigar com esses bolsonaristas, com pessoas que vão votar, por exemplo, no Dória, que também está numa caminhada aí fazendo essa briga ao Planalto. Então ele precisava cair atirando. E por isso eu acho que espanta mais. Porque do Bolsonaro a gente já espera ele falar coisas meio exorbitantes, assim, meio fora do nada a ver, e dele não, né? Por isso que eu acho que foi tão impactante aquela coletiva dele pela manhã. Acho que é isso. Pois é, né? Deu a entender que, tipo, o cara tem algum interesse político pela frente aí, pra zelar tanto, assim, pela imagem dele, né? Sim, até porque ele não tem mais como, a carreira de juiz dele já foi, ele não consegue voltar. Entendeu? Ele precisa agora, para ele fazer esse movimento, imagino eu, ele tem que ter uma ideia para frente. Eu acho que essa é a ideia. Eu acho que isso pode ser bom e pode ser ruim. Pode ser bom porque a gente cria cada vez mais blocos polarizados, e isso talvez seja um tiro no pé, mas pode ser bom porque a gente consegue fragmentar um pouco mais essa base fascistoide que existe e tentar ajudar numa retomada do país para um caminho menos obscuro, eu diria, né? Pois é, foi um pouco assim, fazendo uma análise agora, um pouco mais a grosso modo, o que aconteceu na final do Big Brother, tá ligado? Que juntou as duas blogueiras, que acabou que repartindo o voto e acabou que a Thelma conseguiu ganhar. Enfim, não tem nada a ver, mas só pra... É mais ou menos isso, tá ligado? Tipo assim, Bolsonaro é a Rafa Kalimann. Cara, se for analisar, assim... O próprio Ciro e Haddad também, mesma coisa. No cenário político, assim, imaginando 2022, já tem bastante gente aí na direita, né, cara? Se for olhar aí, o próprio Bolsonaro, se continuar aí no cargo, né, se não sofrer impeachment, Moro, Dória, tem muita gente aí, cara. Eu acho que vai dar um racha bom nisso aí. Luciano Huck? Mentira. Loucura. Não, mas pior que é mesmo, a Moedo também. Mas eu acho que tá pintando aí um Moro Dória aí, tá ligado? Eu acho que tá com cara de uma coisa do tipo. Fica na moratória. O Moro, de repente, seria aquela figura que o PSDB ia abraçar, né? Porque ultimamente não tem emplacado nada, né? O Alckmin foi um fracasso nas últimas eleições. Precisa dessa cara nova, né? Não, e se contar, cara, se você for olhar todo o processo, assim, né, da Lava Jato, tudo, esse cenário político antes de 2018 aí, era uma coisa meio encaminhada pro PSDB, né, cara? Assim, o Moro, a gente sabe que ele tem os laços dele com o PSDB. Aí pintou um Bolsonaro no meio do caminho aí que acabou que, né, não teve outra opção, a não ser. Não quis que os procuradores, ele interviu na decisão dos procuradores de tentar investigar o FHC, né, de acordo com a Vaza Jato. Foi por isso, verdade. Né, e se for pegar mais distante aí, tem esse caso do Banestado aí também, né, que acho que todo mundo sabe aí que ele foi juiz aí nesse caso aí que absolveu, né, meio que blindou muito político do PSDB no Paraná, principalmente, né, cara, então tem essa coisa aí. O Moro é muito cara, pois é, cara, depois dessa que teve a Vaza Jato, revelou aquilo que todo mundo já tinha dúvida, já tinha certeza, aliás, que você teve aí um enviesamento nas decisões, dos juízes, nas atitudes dos procuradores também, que investigar essa de aliviar para alguns integrantes de alguns partidos foi uma delas, né? Teve muito impacto isso mesmo. Cara, e analisando assim também, pegando esse caso da briga do Bolsonaro aí, um fato interessante, assim, que o Bolsonaro até citou na entrevista dele, né,
que é um caso antes das eleições, tal, que o Bolsonaro ainda estava no início da campanha, ele tinha lá, sei lá, 5% de intenções de votos, que ele encontra com o Bolsonaro no aeroporto, com o Moro no aeroporto. Tipo assim, ele vai para cumprimentar o Moro não cumprimenta ele, tá ligado? Cara, é sério, assim, tipo, eu tava comentando isso com a Marina aqui, velho, minha namorada, tipo assim, velho, tipo, não tem como não odiar o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma pessoa odiável, desprezível e tal. Mas eu fiquei com dó dele, velho, nesse vídeo, tá ligado? Dá dó, porque o cara fica ficou com dó? e ele olha pra câmera, tá ligado? Tipo assim, ele olha pra câmera e mostra que ele tá morto por dentro, sabe? Ele até comentou disso, assim, na coletiva dele, depois que o Moro saiu. O Bolsonaro falou sobre isso. O negócio pegou realmente na carne do Bolsonaro. Ele ficou chateado mesmo. Fizeram até a montagem, né, da Alcione cantando e o Bolsonaro falando que ele praticamente me ignorou. Vocês acreditam que esse caso do Moro, essa demissão, foi o pior baque do governo Bolsonaro nesses anos? Ou você acha que... Pra mim foi. Também acho. Porque eu fico vendo... Eu não sei, mas na minha opinião, a Vaza Jato podia ter sido muito maior do que ela foi. Óbvio que teve muita coisa acobertada ali, né? Até mesmo a propagação das fake news contra o Glenn, essas coisas. Então acho que nesse momento o Moro ele tinha uma imagem tão forte ali dentro do governo que a saída dele, eu também acho que foi o que mais impactou, o maior baque dentro desse governo durante esses 2 anos aí já. Você está ouvindo? Descarga! Pois é. Cara, eu acho que é... pode falar, Eugênio. Eu só ia falar assim, analisando esse 1 ano e meio aí de Moro no governo, acho assim, foi mais pelo nome, né, cara? Porque não apresentou muita coisa, se fosse ser sincero, né, cara? Assim, eu não vi as medidas aí que vinha falando de tentar, não conseguiu. Sim, sei lá, cara. Assim, eu acho que ele ficou meio, desde o início assim, do governo aí do Bolsonaro, ele ficou meio que por trás, assim, cara. Ele não teve o protagonismo assim, que as pessoas imaginavam dele. Não sei se o próprio Bolsonaro meio que segurou isso, mas eu achei ele meio muito apagado. Então eu acho assim, ele estava mais pelo nome do que propriamente dito, assim, pela força dele, assim, como político, assim, no caso. Se eu não me engano, foi o Reinaldo Azevedo que brincou assim. A primeira coisa que me surpreendeu sobre a demissão do Moro é que ele ainda era ministro da Justiça. É tipo isso, cara. Então, o cara sumiu mesmo, né, cara? Esse negócio da Vaza Jato, o Guilherme comentou da Vaza Jato. Cara, eu acho que, tipo assim, acabou prometendo muito e o resultado foi muito branco, cara. Tipo assim, acabou sendo clickbait, infelizmente. Que negócio tinha potencial, cara. E eu gostaria que isso seguisse adiante, mas o Moro ele acabou virando uma figura muito, muito forte, né? Infelizmente, com a questão dessa proeminência na Lava Jato, inclusive desafia o Supremo e tudo mais, né? A Vaza Jato acabou virando uma quinta coluna aí no Estado brasileiro, um negócio que serviu para desestabilizar a política e eu diria até a economia, né, cara? Se você for pensar como que o resultado foi ruim para a empresa, tipo a Odebrecht, que estava crescendo no exterior, acabou demitindo muita gente, destruiu a empresa, né? E é de se pensar, imagina se você fizesse uma operação Lava Jato em todos os países no mundo, o tanto de empresa que ia pro ralo. Vamos fazer uma Lava Jato nos Estados Unidos, uma Lava Jato na França, na Alemanha, que eu quero ver. Principalmente o lobby dessas empresas, né? Também esses países, Estados Unidos, a Europa, quase como um todo, assim, a Europa. O lobby dessas empresas dentro do Estado é gigantesco, então, se fizesse uma operação dessa, como foi feita aqui no Brasil, de uma forma realmente positiva, eu acho que teríamos resultados semelhantes ou até piores do que aconteceram aqui em questão de política, economia, no geral, assim. Cara, esse é o momento que a gente toca aquela descarga, cara. Mas enfim, tô meio perdido aqui. Só me... Deixa eu só complementar uma informação aqui. Complementa aí. Que a demissão do Valeixo, né, causou toda essa treta aí por trás. E aí foi nomeado, o Bolsonaro escolheu o nome do Alexandre Ramagem. Nem conhecia esse cara, lógico, ninguém aqui conhecia. Mas aí depois a imprensa foi em cima, descobriu que ele é amigo dos filhos do Bolsonaro. E aí o que aconteceu? O STF, o Alexandre de Moraes, o ministro, cassou a
a escolha, né? Proferiu uma liminar cassando essa escolha. E o Bolsonaro ficou puto, falando que é uma das atribuições do presidente da República escolher o diretor da Polícia Federal e tal. Mas o que o Alexandre de Moraes arguiu foi que fere alguns princípios do direito administrativo, como impessoalidade, moralidade e tal, que pode até estar dentro da lei, mas assim, tem muita suspeita sobre a escolha, né? E aí, dessa treta toda, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu, já até foi comentado aqui, a abertura do inquérito e pode dar treta para qualquer um dos lados, né? Assim, até falsidade ideológica pro Bolsonaro na demissão do Valeixo, que ele colocou a pedido, como se ele tivesse escolhido sair, e o Valeixo nega, o Moro falou que não é verdade e tal, e vai vir muita coisa ainda à tona. É bem curioso, assim, né? Realmente, igual a gente já comentou, né, e tal, que parece muito oportunismo essa saída do Moro a essa altura do campeonato, né, e tal, porque o cara sai nesse momento, ele sai, né, enfim, muita gente tá realmente comprando a briga do lado do cara e tal, e isso, enfim, ele saiu por cima, apesar de que, tipo assim, pouco se fala do trabalho dele em si, né, tipo assim, tem até os dados, né, sobre violência, etc. Mas, enfim, né, já vi em outras fontes que tem outros motivos na redução de crimes e tal, e eu acho que esse ano já voltou a subir, mas vai diminuir com certeza com essa crise do corona e tal, porque o pessoal não está saindo mais de casa, etc. Mas, enfim, o cara realmente, ele deu a entender, né, o Moro deu a entender que o Bolsonaro tinha passado dos limites, né, a grosso modo. Se eu sou um cara mais leigo, assim, nesse aspecto, eu realmente, assim, vi assim, agora fodeu, o cara realmente quis me corromper aqui, e eu pensei que o negócio fosse sério e tal. Né? A gente sabe que ele deve ter engolido muito sapo, se ele não é um cara corrupto, e se ele é um cara corrupto, ele deve ter realmente entrado nos esquemas, pelo menos. Então, assim, eu passo para vocês, galera, o que vocês acham disso? Você acha que realmente, do que o Moro sabia, assim, enfim, né, é uma pergunta mais a grosso modo mesmo e tal. O Gabriel passou um pouco a visão mais completa e tal, jurídica. E, enfim, vamos encerrar o assunto Moro, aí vocês falam um pouco sobre isso, o que vocês acham? Então, cara, assim... Só complementando aí uma informação aí, lembrando das mensagens vazadas no WhatsApp, né? Para ter isso em vista. Pode falar aí, ó, pode tacar a ficha. Não, é só que essa troca da diretor da PF, né, da Polícia Federal, não sei se vocês lembram, mas ano passado, acho que em agosto, até recente eu li uma matéria sobre isso, ano que o Bolsonaro já estava ameaçando essa troca, né, cara? E assim, e aconteceu agora, né? Mas assim, eu acho que o Moro, mesmo se não fosse pela troca do diretor em si, pelo andar da carruagem, assim, cara, né, esse governo ladeira abaixo aí, do jeito que a gente está vendo, acho que ele, por um jeito ou de outro, ele sairia, entendeu? Mas é um ponto interessante também de colocar nisso, cara, é porque se vocês pegarem assim, as últimas entrevistas dele, né, sempre ele falava que algum jornalista perguntava se o governo, né, se o Bolsonaro, o governo está interferindo na Polícia Federal, nas nomeações dele, ele sempre falava que não, sempre defendendo, e agora ele vem com isso, né, cara, tipo, isso já estava acontecendo, né, foi muito oportunismo da parte dele também, assim, sabe, cara, de lançar isso agora, assim, sabe. Eu também achei isso, cara. Pois é, isso que é preocupante, né, se o Moro largou o Bolsonaro por causa de apoio e tal, por causa da queda da aprovação do Bolsonaro e tal, não sei o que, isso dá mais a impressão de que ele vai ser um candidato em 2022, que ele tá preocupado demais com a aprovação popular e não sei o que. Isso assusta bastante. Você está ouvindo? Descarga! Eu acho assim, só uma colocação também rapidão, eu acho um ponto importante também, que aí fica um questionamento, né? Tipo assim, se o Moro já tinha ameaçado sair do governo caso houvesse essa troca, e mesmo assim o Bolsonaro preferiu abrir mão do Moro, né? Tipo assim, qual o interesse real nessa troca, né, cara? Tipo assim, realmente é para blindar os filhos? Isso aí ficou meio assim, cara, meio no ar ainda. A gente não tem a resposta muito para isso não, mas ficou um negócio meio cabuloso, entendeu?
Porque, tipo assim, ele abriu mão do Moro pela troca do diretor e o que ele vai ganhar com isso, entendeu? É estranho essa questão. Ele mesmo, quando ele foi conversar com o Moro a respeito disso, segundo o Moro, né, ele disse assim, é uma indicação política mesmo. Ele confirmou a sugestão do Moro de que seria uma indicação política. Então, é muito suspeito isso daí, cara. É muito suspeito. Tipo assim, é aquela coisa que é tão suspeita que chega a saltar os olhos. É até difícil a pessoa tentar se explicar diante de uma situação como essa. E só um dado interessante, cara. Eu recebi uma fake news no WhatsApp de uma moça que se dizia psiquiatra, né? No vídeo ela nem fala qual é o nome dela, mas fala assim, eu sou psiquiatra. E eu vou analisar aqui quem mentiu. Quem mentiu foi o Moro, porque o Moro leu. Aí eu fico pensando, pô, o Moro, ele realmente precisa ler, porque ele não é uma pessoa muito articulada para falar, realmente ele tem até uma voz engraçada aí, se alguém soubesse imitar. É isso aí mesmo. E tipo assim, ela falou que o Bolsonaro não mentiu porque ele falou. Mas se você assiste o canal daquele Metaforando, uma das coisas que o cara, um dos argumentos, um dos instrumentos retóricos que a pessoa utiliza quando ela vai mentir é ficar voltando, falando de maneira circular, citando coisa nada a ver, e aí você pega esse pronunciamento do Bolsonaro, que o Marco Antônio Villa, aquele historiador, disse assim que foi o pior pronunciamento de um presidente da história, e eu não duvido dele, porque ele é historiador, né, estuda pronunciamentos de presidentes, e você vê que foi um discurso ali que ele ficou muito tempo falando a esmo, fez piadinha de sogra, falou de aquecedor de piscina, que depois eles mostraram que era uma mentira. E assim, cara, um cara que mente nos mínimos detalhes, entendeu? Nas coisas mais óbvias, mais simples. O que esse cara deve falar de mentira a mais em coisa séria, coisa importante, como é a situação em questão, entendeu? Mas, ô Daniel, o Valeixo era o diretor da Polícia Federal durante a Lava Jato? Sim, eu tenho essa dúvida, porque eu devia ter pesquisado, mas assim, me veio aqui na cabeça. Porque se ele era durante a época da Lava Jato, também pode, sabe, dar uma suspeita pro Moro, assim, do cara ter escondido alguma coisa, sabia das irregularidades e acobertava, alguma coisa assim, porque foi uma operação conjunta da Polícia Federal e tal, da Justiça e tal. Então, assim, eu não boto minha mão no fogo também, entendeu? Acho que os dois lados são bem suspeitos. O Bolsonaro até falou da indicação pro Supremo e tal. Eu entendo, assim, que, né, pelo que você falou, pelo que eu entendi, tipo assim, eu acho que o Bolsonaro ele não acharia ruim, né, do Moro botar um cara da confiança dele da Lava Jato. A questão que realmente, né, pelo que vocês falaram, que seria alguém mais da confiança ainda do presidente, né, e tal, para que ele pudesse, enfim, né, ter o poder sobre o órgão, né, e tal, sobre o órgão da Polícia Federal e tal. Então, assim, a gente vê que, tipo, né, com essa suspeita que você apontou, mano, mostra realmente que pode ter vindo de vários lados a mentira, e o conflito foi, assim, muito mais pelo momento da política, momento da crise e tal, que acabou fazendo com que o Moro abandonasse o barco. Me pareceu muito isso, sabe? Eu fiquei muito assim, porra, não é possível. Agora o cara vai falar que não dá mais Bolsonaro. Então, antes o cara tava de boa. Enfim, por isso que eu fiquei com o pé atrás. Mas, assim, no fim das contas, a situação toda é boa, porque enfraquece o governo, que precisava de perder força, fraga, porque, assim, a situação é muito crítica e quanto menos força esse governo tiver, mais chance a gente tem de conseguir botar a cabeça para fora da crise, tá ligado? Assim, né? Pelo menos, assim, morrer menos dezenas de milhares de pessoas, tá ligado? É esse que é a contagem que a gente tem que fazer. Eu tava pesquisando aqui o que o Gabriel falou, o Valeixo, ele foi indicado pelo Moro em novembro de 2018. O Valeixo, ele foi indicado pelo Moro para o Bolsonaro em novembro de 2018. Já tinha havido a eleição, mas ele não tinha tomado posse. E ele toma posse junto com os outros ministros no primeiro dia de 2019, né? Que é quando ele toma posse. Então, ele tá desde o governo. Já tem uma relação, assim, né? Dos dois. Sim, eu tava lendo aqui no G1 uma descrição dele. O Moro e o Valeixo se conhecem desde 2003. Então tem uma longa história aqui, que o Moro chama ele para fazer os interrogatórios da Lava Jato lá no Paraná. Então ele seria realmente o homem de confiança do Moro para
para assumir o cargo. Acho que é por isso que isso teria se merecido um pouco, né? Era um cara que ele realmente confiava, assim. Cara, tipo assim, se você for pensar, continua sendo muito suspeito, porque olha só, pelo lado do Moro, é alguém de confiança. Eu realmente acho que não tem problema em você colocar alguém num cargo que você considera uma pessoa de confiança. Só que, no entanto, a justificativa do Bolsonaro não cola. A justificativa de que não tem delegado bom só em Curitiba, né, porque ele falou que as indicações do Moro seguiam essa linha de ser alguém de Curitiba, né, ali do Paraná, não cola, cara, entendeu? Então, tipo assim, realmente, levando em consideração também que a indicação foi recente, lá para novembro, para já demitir agora, você vai agregando mais um elemento suspeito aí nessa questão. Sobre esse pronunciamento do Bolsonaro, né, cara, dá pra você pegar muitas, assim, incoerências, assim, né, cara, sobre as desculpas que ele deu aí sobre esse caso do Moro. Inclusive essa da investigação lá da facada dele, né, cara, que tipo assim, foi o arquivo, né, o julgamento lá do Adélio lá foi encerrado, cara, e, tipo assim, ele teve a chance de recorrer e não recorreu. Entendeu? Agora o cara volta com essa. Tipo assim, é muito, sei lá, cara. É muita incoerência em tudo que ele disse, cara. Então não passa credibilidade nenhuma das coisas, das desculpas dele, Fraga. Inclusive, esse Casadel, eu acho que, tipo assim, ele vai ficar com isso meio que um pano na manga, assim, só colocando em discussão, assim, não sei o que vocês acham. Porque ele já falou que vai reabrir o caso, mas eu acho que ele vai ficar com isso meio que esperando mais para frente, tal, para ver se ele consegue, tipo assim, fazer um certo sensacionalismo com isso, entendeu? Eu acho que ele tem muita coisa, assim, que ele é bom nisso, né, cara? Fazer sensacionalismo, Bolsonaro é bom. Pois é, o que eu vi de gente associando o Adélio ao Jean Willis hoje, assim, no meu Facebook, os tiozinhos, assim, que eu tenho. Os caras sempre dão um jeito, né, cara? Eu vou até... Pode finalizar aí. Disso que o Aldinho falou, eu acho que a principal função dele, quando ele faz isso, não só no caso Adélio, mas até mesmo citando o caso da Marielle, é criar outras narrativas para tentar abafar essa, né, da demissão do Moro. Eu acho que ali foi importantíssimo ele falar isso, né? Nessa tentativa de criar outras discussões paralelas para tirar o foco dessa principal, né? Então, acho que quando ele fala do filho dele, o 04, lá, que pegou metade do condomínio, que ele mandou a Polícia Federal interrogar o policial lá, o Adriano de Souza, né? Que tá lá em Mossoró. Eu acho que ele ele elucida essas outras narrativas para tentar tirar o foco daquilo que ele realmente fumaça, tá falando, né? Ele joga no ar, assim, vai jogando e tenta confundir. Eu acho que a função do Bolsonaro, não só na eleição, mas como durante todo esse mandato, foi confundir a população. Ele não faz nada, ele só quer confundir a galera para tentar desviar o foco daquilo que ele realmente, em teoria, quer fazer, né? E é isso que o cara faz, né? Inclusive aquele negócio, eu não sei se foi exatamente o que você comentou agora antes, porque eu prestei atenção só no fim do que você falou, mas essa questão dele, tipo assim, falar que vai demitir alguém, não falar assim, né? Através de fontes do governo, né? Deixar isso para a imprensa divulgar que ele vai demitir alguém, ele volta atrás e depois acaba fazendo mesmo para descredibilizar a imprensa. E, enfim, vou só passar pro próximo aqui, galera, o próximo assuntinho nosso, Bruno. Você está ouvindo? Descarga! É o seguinte, eu vou começar falando, é a mesma parada, né? A continuação, que é o seguinte, em margem a tudo isso que a gente está vendo, né, então, todos esses acontecimentos aí do governo, aconteceu o que a gente se esperava, né, que era uma redução massiva da aprovação, né, do governo Bolsonaro e tal, que ele veio assim, né, pegando, né, historicamente governos que estão no segundo ano de governo, como Bolsonaro, geralmente é um período ali que há uma aprovação grande, porque ele acabou de ser eleito, o pessoal ainda está naquela coisa da confiança, da energia política do candidato eleito e tal, enfim, naquela energia da democracia mesmo, que proporciona a quem é eleito, e o cara conseguiu, assim, né, já vinha reduzindo a aprovação já do ano passado, porque, entre outros fatores, né, fatores assim, né, que consideram justamente a forma como o governo
vinha se portando publicamente, enfim, as falas do Bolsonaro, as falas dos ministros e tal, que vinham realmente meio que descredibilizando a visão do governo em geral para a população, e principalmente, né, ao meu ver, ao resultado do PIB do ano passado, que foi 2 pontos percentuais a menos do que a estimativa econômica, que era de 3%, e ficou em 1%. E aí a gente tem os resultados que, com a presepada, né, tipo, histórica que o governo Bolsonaro está fazendo na crise do coronavírus, que é uma das maiores crises da história da humanidade, a gente vê hoje aprovação de 25%, isso na cidade de São Paulo, aprovação de 25%, reprovação de 48% pelo Ibope. E pelo Brasil 247, aprovação do governo despencando de 31% para 19%. Então, assim, a gente vê que aquela base que era fiel de 30%, tá reduzindo muito por conta do acontecimento com o Moro e tal. A galera meio que se dividiu, eu acho que vai se dividir mais ainda, vai ficar algo de em torno, eu chutaria em torno de 15% a 10% de aprovação, e boa parte, assim, talvez a maioria, vai entrar para o índice de reprovação. E isso vem um pouco, só complementar o que eu estava falando em relação ao PIB, né, do ano passado e tal, que foi um PIB abaixo da expectativa e tudo. E assim, a gente fala assim, porra, isso foi culpa do Bolsonaro? Sim, é a minha opinião que entra. Assim, lógico que foi culpa do Bolsonaro, tá? Ele tem o direito de mandar e desmandar e tal, ele é o presidente mesmo, realmente, ele tem muita autonomia, né, enfim, força política e tal, para agir e tal, tem muita coisa que a Constituição permita que ele faça, mas eu entendo que ele é um cara que não entende nada, ele realmente bota ali a galera como se fossem robôs mesmo, assim, e os caras têm, né, as suas crenças, as suas ideologias e tudo, e fazem. Lógico que alguma coisa ou outra ele vai interferir mais. Eu acho que na economia ele não tem tanta essa autonomia, porque ele não entende muito. Então ele é facilmente convencido pelas ideias da equipe econômica. É a minha visão, então. Então, assim, a gente segue aí contando a partir de 2014, o 7º ano de estagnação econômica. Já são 7 anos que o Brasil não cresce e está parado, né? A gente ainda não está. Se a gente tivesse um ano de crescimento ano que vem, aí que a gente ia chegar no patamar de 2010, algo assim. A conta é desse nível. Se a gente está parado, a gente ficou uma década realmente parado. E isso, assim, ao meu ver, é a partir de uma política econômica que a gente continua tentando, que é basicamente o corte de gastos, que é o ajuste fiscal, que de ajuste fiscal não tem nada, porque a gente continua sendo deficitário, né? O governo continua gastando mais do que tem. E essas medidas todas, né, que veio junto com as reformas e tudo, o PEC da teto de gastos, que não gerou realmente nenhum resultado, assim, né, que vinha, nem o resultado que eles queriam, que era o resultado que, tipo assim, porra, vamos ajustar as contas. Não ajustou nem as contas, muito menos fez o Brasil crescer, e muito menos ainda aumentou o número de empregos. Então, assim, a gente segue mais um ano de desigualdade, segue mais um ano de desemprego em alta e recessão, e, enfim, vou passar para vocês aqui falar um pouco sobre isso, cara. Você está ouvindo? Descarga! Não, eu posso comentar aqui esses dados que você falou. Teve a pesquisa de ontem da Datafolha que falou isso de 33% de aprovação e 38% de reprovação. E ele não é agora uma tentativa de territorializar esses dados, né? Que a própria reportagem da Datafolha fala que a reprovação do Bolsonaro é maior entre os jovens de 16 a 24 anos do que entre os idosos. A gente pode tentar olhar isso principalmente pela capacidade e qualidade das informações que hoje pessoas mais jovens, em teoria, tendem a ter, né? Porque é mais fácil eu enganar o tiozão do WhatsApp que recebe, sei lá, a madeira de piroca e acreditar nisso, né? Também tem aquele fator do ensino superior, que é 47% das pessoas entrevistadas que têm ensino superior acham o governo ruim ou péssimo, não é nem irregular. Então também tem um pouco dessa capacidade. Um fato que eu achei interessante é que a reprovação dele é maior entre pessoas que têm na faixa de salários mínimos mais alta, ou seja, pessoas com renda mensal abaixo do salário mínimo aprovam ele só 30%. Reprovam ele só 30%, perdão. E a que tem entre 5 e 10 reprovam 40%. Então acho que isso também é um indicativo que tem muito a ver, talvez, do impeachment da Dilma. O impeachment da Dilma não foi só quando ela perdeu as bases populares, mas quando ela
começou a irritar quem era mais rico, né? Quem tinha capital financeiro para mandar mesmo, né? E aí também no norte e no centro-oeste a aprovação dele é maior do que a reprovação, e a gente pode pegar isso num contexto geográfico e colocar, porque dentro dessas regiões tem uma expansão da fronteira agrícola e de pessoas, de grileiros, que ainda mantém uma base confiante no Bolsonaro, né? Então pode ser um indicativo. E no sul e sudeste são as piores aprovações dele. Eu acho que isso tem muito a ver, gente, com a capacidade dele de, como eu disse anteriormente, de confundir, de não gerar informações, de mentir, de manipular, de jogar com essa população, digamos, mais leiga, e tentar com isso se manter no poder, assim. Eu acho que esses dados tendem a piorar um pouco mais, mas essa base de 33% que aprova no Brasil, eu acho que ela, eu não sei se ela tende a cair tanto assim, porque, lembrando da eleição, eram esses 30% que são bolsonaristas ferrenhos mesmo, e não sei até que ponto acho que isso vai diminuir. Eu acho que todo mundo que tinha que pular do barco já deu um jeito de pular, e essa galera vai se manter firme, mantendo o Bolsonaro no poder, tentando manter, né? Eu acho que é isso, assim. Você acha que a reprovação dele não cai mais, tipo? Eu acho que não cai. Eu acho que essa base de 33%, talvez caia assim, né? Vai para 28%, 27%. Eu realmente acho que ele tem uma base ferrenha, principalmente, igual eu falei, no norte e centro-oeste, que ainda acredita que ele pode ser o motivador, muito por interesse, né? Esses grileiros, de fim de terra indígena, essas grandes indústrias. Aí que vem algo que eu achei até curioso, né? Que eu vi que muita gente, que esse índice não é mais baixo, entre alguns motivos, é por conta da aprovação do auxílio beneficiário lá da renda básica e tal, que a galera, muita gente realmente achou que fosse o presente do Bolsonaro, assim, eu acredito, né? Eu imagino que a galera vai assim, não, o Bolsonaro é bom demais, tá me dando R$600 aqui pra ficar em casa e tal, mas enfim, né? E realmente, né, pelo que a gente sabe, nem foi ele nem queria que fosse esse valor, né, e tal, tipo assim, a vontade política dele era outra e tal, né? Não, eu já ouvi gente falar, alguns mais radicais, que essa lógica dessa renda básica emergencial era mais para tentar reativar a economia, tipo assim, de fazer sair de casa para consumir, para comprar, para tentar mostrar a normalidade, e não uma política de auxílio social mesmo, entendeu? Eu acho que isso pode ser verdade. Tentar mostrar que as coisas poderiam seguir e tal, e, pelo visto, não deu tão certo. Você está ouvindo? Descarga! O Gui falou, a pesquisa que você leu foi do Datafolha, né? Sim, da Datafolha, que saiu ontem. Ah, tá. Saiu do Ibope aqui também, eu vi no G1 aqui, que a aprovação do Bolsonaro está em 25% e a reprovação em 48% em São Paulo, cidade de São Paulo. Então, assim, eu discordo um pouco. Eu acho que a reprovação vai crescer consideravelmente ainda. Eu acho que ele não... De reeleição, chance é pequena demais. Tá muito cedo, eu sei disso, mas eu acho que vão ser pouquíssimos, assim, que não vão largar o osso, sabe? Tomara, né? A capacidade de reeleição dele, acho que já foi botada a xeque desde a eleição dele, né? Porque por ele ter sido eleito sem ter a maioria, eu já acho que isso era um indicativo de que ele não tinha tanta força. E agora, perdendo essa... Porque eu penso o seguinte, nessa questão de eleição, o candidato ele tem que ir no voto central, assim, em quem está indeciso, em quem realmente não tem um lado partidário, etc. Porque a galera que é bolsonarista mesmo já vai estar com ele, e isso não muda, sabe? Por isso que eu acho que essa aprovação ela deve cair, talvez até, igual durante a Folha aqui, 33%, né? Até 25%, 28%, eu não acho que vai mais para longe disso, não. Eu acho, né? Minha opinião. Pode e falar, Daniel, o que a gente tem que pensar, cara... A rodada final aí pra gente encerrar. Pô, e tendo tudo isso em vista, cara, popularidade lá embaixo, eu acho que o único impedimento para que não tenha aberto ainda processo de impeachment, ou então de investigação, de investigação não, de julgamento, né? Julgamento. Ele ser julgado no STF, que seria um outro cenário, é o fato da crise do coronavírus. Porque se não fosse essa crise, já teria aberto há muito tempo, por muito menos abrir um processo contra a Dilma. O Bolsonaro, cara, são várias acusações de crime comum, crime de responsabilidade,
Então, assim, o governo dele já acabou. Tipo assim, virtualmente ele acabou. Resta só esperar que o Brasil, após a saída dele, possa se reconstruir, porque essa crise do coronavírus pegou todo mundo de surpresa e a coisa vai ficar feia. Sobre isso, cara, esse o Daniel colocou o ponto da pandemia aí. Eu acho que é meio, sei lá, meio precipitado fazer essas análises assim de popularidade, isso agora no meio disso, tá ligado? Porque, cara, a pandemia tá aí. Então tem muita gente que acha que isso ainda é meio exagero e tal, e quando quem acha isso meio que tende a concordar com o Bolsonaro, entendeu? E então, assim, eu acho que o pós que a gente vai ver, né, cara? Como que vai reagir, assim, como que a gente vai superar isso pra gente realmente fazer uma análise, assim, como que a popularidade do Bolsonaro ficou pós-pandemia, tá ligado? Porque ainda tá muito, assim, o cara concorda com o Bolsonaro porque acha que realmente isso aí não tá sendo desse jeito e tal. Aí o Bolsonaro veio hoje, eu acho que hoje ou ontem, não sei, que falou assim, as mortes aí tem que cobrar dos prefeitos e dos governadores, entendeu? Ele tem essa jogada, assim, de meio que ele tá jogando nisso, entendeu? Ele tá meio que arriscando a popularidade dele, uma possível reeleição nessa pandemia aí, tá ligado? E assim, e outro fato interessante é ver, né, cara, assim, igual o Kim Kataguiri lá, né, cara, que lançou aí um pedido de impeachment dele, a Joyce Helseman também, sei lá. Botinha. A galera que era, tipo assim, da base dele, né, cara? A galera que apoiou ele em peso já pulou fora, muita gente, inclusive. Mas essa galera representa muita gente, né, cara? Então, mas assim, esse que você falou da Joyce, do Kim, você vê que a lógica deles foi de aproveitar a onda, sabe? Nenhum deles realmente bateu de frente e falou assim, eu apoio tudo isso que você tá falando. Ele falou assim, é a hora de eu realmente conseguir me eleger, conseguir mostrar força. Nenhum deles eu acho que realmente estava na onda do Bolsonaro, tava apoiando o Bolsonaro de fato ali. Eles só seguiram a onda e agora não vai Witzel, né? O Witzel, o Dória. Sim, não, mas vocês concordam que eles têm uma representatividade grande, assim, né, cara? Se você olhar o MBL, eles têm milhões de seguidores lá na página deles, então, tipo assim, até então, durante a eleição, eles fizeram campanha meio que assim, não diretamente, mas quem seguia eles votou no Bolsonaro, né? Pelo menos no segundo turno. Então, assim, essa galera hoje, eles já são contra o Bolsonaro. Então, assim, essa galera representa muita gente. Você está ouvindo? Descarga! Pois é, galera. Mais algum comentário? Vamos ficar por aqui ou nem? Como é que é? Tem aquela coisa do vamos ver, assim, porra, a última parada que eu tenho que dizer ou não? Porra! Tem que dizer nada! Esse podcast foi bom. Loucura! Estamos terminando aqui, o programa tá incrível, hoje ficou incrível. Dando um abraço aqui em especial pro nosso querido Mateuzinho, aniversário dele hoje. Aniversário dele hoje, né? Para outros são 54 anos, mais de 4 filhos aqui em 7 Lagoas, alguns até em Epaminondas do Espírito Santo. Vocês estão ligados aí que o Mateuzinho aí, se ele morasse no condomínio lá do Vivendas lá, não tinha 04, não tinha nem chance, né, cara? Não tinha pego nenhuma pena. 04 só ia pegar rebarba. Galera, só um abraço. Manda um abraço pra vocês quiserem. Um abraço pro Matheusinho, que é aniversário dele. O abraço vai ser menor, porque ficou grande. Não ficou grande o episódio. O episódio a gente tá diminuindo o tamanho dele agora. Ficou bom. Ficou bom pra caramba. Pô, valeu, galera. Gostei demais da participação do Gui, do Eldinho aí. Fortalecendo. Os caras bravos mesmo. Isso aí, valeu, Bernardo. Valeu, Gabras. Foi ótimo. Valeu, Clisminha. O podcast. Valeu, Clisman também, né? Nosso produtor. Eu queria agradecer também o convite aí. Agradecer ao Bernardo, a todo mundo, Gabriel, ter chamado. Quero participar de mais outros. Pode dar ideia que eu dou um jeito rápido aqui. Acabou que você falou um pouco menos que eu gostaria sobre economia, mas a próxima a gente faz mais sobre economia, porque a gente vai meter o ferro. Não, tranquilaço, mano. Isso aí, pra mim, a hora que você chamar, nós estamos juntos. E eu queria deixar uma indicação aí, mano. Não sei se vocês seguem, a Maria Adélia Souza, ela tem um canal no YouTube e ela faz vídeos muito interessantes sobre a pandemia, o governo Bolsonaro e trazendo aspectos geográficos. Se vocês puderem dar uma olhada aí. Sério mesmo, mano, é muito bom. Depois vocês dão uma olhada no vídeo chamado Geografia e Pandemia 4 dela, que eu gostei demais. Tem algumas coisas
passível de discordar aí, mas é uma dica que eu dou para quem quiser informações de qualidade aí, de uma grande professora da geografia aí. Fechou? Interessante. Valeu. Beleza, Isso aí, galera. Então, galera, valeu a todos. Falou, galera, valeu. Falou, galera. Até mais. Obrigado, viu? Até mais, valeu, Adinho, paizão. Isso aí.